Durante os últimos combates ocorridos no Atlântico Sul, a Grã-Bretanha realizou algumas das mais complexas missões de bombardeiro da história, e uma dessas missões envolveu diretamente o Brasil na guerra pelas Ilhas Falklands. Fica comigo até o final, mas se você estiver chegando agora, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Este vídeo é patrocinado pela nossa parceira Alfa Hobbies Modelismo. A Alfa Hobbies é uma loja online onde você vai encontrar uma infinidade de plastimodelos em variadas escalas e categorias, como também pode se inscrever para aprender todas as técnicas de montagem e se iniciar no plastimodelismo. Mas se você é daquele tipo apressado que quer ver logo o modelo brilhando na estante, também pode encomendar seu kit montado diretamente com eles. E nessa semana a Sala de Guerra e a Alfa Hobbies vão fazer algo especial para você, sente só! Você vai poder ser o proprietário de um kit do caça Northrop F-5 da FAB em escala 1:72. Eu disse que você ia gostar. Para participar é muito fácil, você vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem está bem aqui embaixo. Então, bora lá para nossa história. No começo de 1982, uma grave crise interna estava provocando uma onda de protestos contra o governo militar argentino, trazendo consigo uma crescente e perigosa instabilidade política para o país. O general Leopoldo Galtieri, novo presidente empossado após o golpe interno ao regime em dezembro de 1981, precisava desesperadamente de uma saída para a convulsiva situação política em que se encontrava. E em consulta com seus chefes de Estado-Maior, essa saída tomou forma na recaptura de um território reclamado há 150 anos. O arquipélago das Ilhas Falklands, conhecido pelos argentinos como Ilhas Malvinas, fica a 480 quilômetros da costa patagônica e era uma colônia britânica desde 1833, quando uma missão da Royal Navy estabeleceu a soberania no local. Desde o século XIX, o governo argentino sempre reclamou diplomaticamente as ilhas como suas, mas até então essas disputas nunca haviam passado do âmbito político. Foi quando, na madrugada de 2 de abril, forças argentinas desembarcaram nas ilhas e sobrepujaram a limitada reação britânica, estabelecendo o controle argentino sobre o arquipélago, renomeando a capital Port Stanley como Puerto Argentino. As chocantes notícias atingiram a Grã-Bretanha nas horas seguintes, e o também pressionado governo da primeira-ministra Margaret Thatcher decidiu agir imediatamente à agressão argentina. A verdade é que as forças armadas britânicas foram pegas inteiramente de surpresa, sem nenhum plano detalhado para defesa ou recuperação das Falklands, e uma força-tarefa naval foi montada de forma apressada com quaisquer navios disponíveis. Enquanto a Força-Tarefa Naval zarpava para o Atlântico Sul no dia 5, o Marechal do Ar Sir Michael Beetham, chefe de Estado-Maior da Real Força Aérea, apresentava ao governo um ousado plano de ataque para neutralizar a pista de pouso de Port Stanley. Agora em mãos argentinas, a pista representava uma ameaça para a Força-Tarefa Naval britânica, pois poderia ser ampliada para o uso dos caças a jato inimigos, que poderiam então utilizar sua vantagem numérica contra os poucos Harriers disponíveis nos porta-aviões. E para realizar o ataque, a RAF teria que recorrer a uma das suas mais antigas aeronaves ainda em serviço, um clássico dos primeiros anos da Guerra Fria, o bombardeiro nuclear Avro Vulcan. Concebido para despejar bombas atômicas no coração do território soviético, o Vulcan era uma peculiar aeronave em delta com 30 metros de envergadura, propelido por 4 gigantescos motores Bristol Olympus, que o levavam a mais de 1000 km por hora. Contudo, no começo dos anos 80, os Vulcans estavam prestes a serem aposentados e tiveram que passar por um upgrade intensivo para poderem realizar a missão, incluindo a reinstalação do sistema de reabastecimento em voo. Esse sistema seria vital para a realização da chamada Operação Black Buck, pois o mais próximo aeródromo que os ingleses tinham das Falklands era a pista de Wide Awake, na ilha de Ascensão, que ficava no meio do Atlântico a 6.300 km de distância de Port Stanley. Toda essa distância presumia que os Vulcans teriam que ser reabastecidos em voo diversas vezes durante sua incursão até o alvo, por reabastecedores Handley Page Victor, e até mesmo no percurso de volta até a base. Um complexo sistema de reabastecimento foi concebido para viabilizar a Operação Black Buck,
constituindo uma das mais longas e provavelmente a mais complexa missão de bombardeio aéreo da história. Bom, esse vídeo não é para esmiuçar toda a Operação Black Buck, mas se você quiser que eu conte tudo sobre ela em detalhes, vamos dar 15 mil likes nesse vídeo, hein? É fácil. Na madrugada do dia 1º de maio foi realizada a missão Black Buck 1, na qual um Vulcan bombardeou e acertou em cheio a pista de Port Stanley, mostrando aos argentinos que a guerra seria, sim, bastante real para eles. 3 noites depois, a missão Black Buck 2 acertou a cabeceira da pista, impedindo qualquer trabalho de adaptá-la para o uso dos jatos de combate. Após mais uma missão frustrada de ataque à pista, o alvo dos Vulcans passou a ser os radares inimigos em Port Stanley, que naquela altura estavam direcionando as aeronaves argentinas até a Força-Tarefa Naval, que sustentava crescentes perdas ante os ataques aéreos. Essas missões anti-radar fariam uso de uma arma cuja mera presença no teatro de operações podia causar uma séria crise diplomática, o míssil anti-radar AGM-45 Shrike, secretamente fornecido pelos americanos aos britânicos nos primeiros dias da guerra. Contrariando os tratados de defesa interamericanos, que pressupunham a defesa das nações americanas contra a agressão de qualquer potência externa, Washington havia fornecido ao seu principal aliado na OTAN mísseis capazes de destruir os radares Westinghouse que eles próprios haviam fornecido à Argentina. A tarefa de realizar essas missões ficaria a cargo do Vulcan XM-597, que havia decolado da base aérea de Waddington especialmente adaptado com pilones externos para carregar os mísseis. Essa aeronave era comandada pelo Squadron Leader Neil McDougall, o mais velho e experiente dos pilotos de Vulcan na operação, e o único deles a ter experiência prévia com reabastecimento aéreo. A primeira missão anti-radar, na madrugada de 28 de maio, foi cancelada após 5 horas de voo por uma falha no sistema de reabastecimento de um dos Victors, e a segunda, realizada 3 dias depois, falhou em destruir o radar Westinghouse. Sendo assim, na madrugada de 3 de junho, pela terceira vez em uma semana, McDougall decolaria com seu Vulcan para atacar as Falklands, numa missão que totalizava extenuantes 16 horas de voo. A tripulação de 6 homens, comandada por McDougall, incluía o copiloto Chris Lackman, os navegadores Barry Smith e David Castle, o oficial de eletrônica embarcada Rod Trevascus e o terceiro piloto Brian Gardner. Levando 4 Shrikes sob as asas, a missão Black Buck 6 aproximou-se das Falklands em meio à escuridão e subiu até 5.000 metros para atacar. Mas os argentinos já esperavam um novo ataque e desligaram seu radar assim que detectaram o Vulcan. Com o aparelho desligado, o míssil não tinha como travar o alvo. McDougall fez várias passagens sobre as ilhas por mais de 40 minutos, mas os argentinos se recusavam a ligar o radar. Finalmente, o Vulcan fez uma última passagem, simulando um pouso na pista, forçando os argentinos a ligar o radar para guiar seus canhões antiaéreos. Foi quando 2 mísseis foram lançados, atingindo um radar secundário e matando 4 dos seus operadores. Mesmo com o radar Westinghouse ainda intacto, o bombardeiro teve que retornar para a base. 4 horas mais tarde, já com o sol da manhã do dia 3 brilhando a leste, e já a 4.000 quilômetros ao norte das Falklands, a tripulação do Vulcan se sentia bem mais tranquila, rumando para a ascensão ao longo da costa da América do Sul. McDougall estava sendo guiado até seu reabastecedor por uma aeronave de patrulha marítima Hawker Siddeley Nimrod, que poucos minutos depois o conduziu precisamente até a traseira do Victor, já com sua mangueira de combustível estendida, pronto para transferir o precioso combustível que o Vulcan tanto necessitava para chegar à base. Entretanto, logo após conectar a sonda de reabastecimento à cesta da mangueira, e com uma pancada surda, a peça foi arrancada do nariz do Vulcan e voou para trás, fazendo com que um dos tripulantes gritasse pelo rádio: "Ah, m***". Com a destruição da sonda, não havia possibilidade de reabastecer o Vulcan, e Black Buck 6 não poderia retornar à ascensão. O copiloto Chris Lackman rapidamente fez os cálculos de consumo do combustível que ainda tinham, e para seu horror percebeu que no limite da reserva mal conseguiriam chegar à terra mais próxima, na costa brasileira, mais precisamente o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O experiente comandante McDougall sabia que a partir daquele momento deveria subir para economizar o máximo possível de combustível, mas tinha em mãos o urgente problema dos 2 mísseis Shrike ainda sob suas asas, que além de causarem um grande arrasto aerodinâmico,
de forma alguma poderiam aparecer para as autoridades brasileiras. Após usarem o radar para se certificar de que não havia navios em seu trajeto, o piloto colocou o Vulcan no mergulho de 45 graus e disparou os mísseis contra a água. Após um clarão e um rugido alto, a confusa tripulação percebeu que apenas o míssil da asa direita havia sido disparado. Foi quando o oficial de eletrônica Rod Trevascus gritou: "Está preso, não consigo soltá-lo." Confrontado com uma terrível decisão, McDougall resolveu ignorar o míssil preso sob sua asa esquerda, sair do mergulho e subir para rumar para o Rio de Janeiro. Mas pouco depois do Vulcan estabilizar-se, o comandante lembrou-se de outra emergência. A aeronave estava carregada de documentos confidenciais que também não poderiam cair nas mãos das autoridades estrangeiras, e o comandante ordenou que se livrassem deles imediatamente. Brian Gardner, o terceiro piloto do Vulcan, recolheu toda a documentação e a espremeu dentro de uma lata de rações, com o intuito de jogá-la pela escotilha da tripulação no chão da cabine. Só que abrir a escotilha a 12.000 metros de altitude significava expor a tripulação ao frio polar acima do Atlântico, e todos vestiram seus grossos casacos e colocaram máscaras de oxigênio. O comandante despressurizou o Vulcan e reduziu a velocidade até quase o stall, e em seguida Gardner abriu a escotilha. Uma rajada de vento percorreu a cabine e a lata de ração foi empurrada para fora, mas a escotilha recusou-se a ser fechada novamente. A tripulação agora teria que voar o restante do trajeto com o intenso ruído do vento dentro da cabine, além do extremo frio que nem mesmo seus casacos conseguiam combater com eficiência. Já sobre águas territoriais brasileiras, Rod Trevascus ligou o rádio e começou a transmitir, e numa manhã ensolarada em Brasília, na sala de controle do Sindacta 1, a chamada foi ouvida na frequência de emergência. Mayday, Mayday, aqui é Ascot 2357, Mayday, Mayday. Ascot 2357, aqui é o controle brasileiro, prossiga. Ascot 2357, posição, falta de combustível, incapaz de ir além do Rio de Janeiro, requisito permissão imediata para pouso. O radar do Pico do Couto, em Petrópolis, passou a detectar o Vulcan, além do Nimrod e do Victor que o seguiam como escolta. O controle de Brasília solicitou várias vezes ao Vulcan a sua identidade, mas os ingleses apenas respondiam que se tratava de um jato quadrimotor. O controle de defesa aérea estava ciente das operações Black Buck, e com base no sotaque da voz no rádio, estimou corretamente que aquelas misteriosas aeronaves poderiam ter origem militar. Desta forma, Brasília enviou à base aérea de Santa Cruz um alerta urgente de interceptação da aeronave intrusa que se recusava a identificar-se. Santa Cruz abrigava desde 1945 o primeiro grupo de aviação de caça, veterano da campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial, e desde 1975 essa unidade operava o versátil caça norte-americano Northrop F-5 Tiger. Às 10 da manhã daquele dia, com o céu absolutamente limpo, dois pilotos do 2º Esquadrão PIF-PAF, os capitães aviadores Raul José Ferreira Dias e Marco Aurélio dos Santos Coelho terminavam os procedimentos externos de cheque na cabine dos seus F-5s, preparando-se para decolar numa missão de treinamento sobre a Marambaia. Os dois pilotos, que se preparavam para o voo ainda com os canopis abertos e os ensurdecedores motores General Electric J-85 acionados, aguardavam o pouso de uma aeronave para iniciarem seu procedimento de decolagem, e pouco notaram a agitação que tomava conta da base naquele momento. Foi quando o capitão Dias notou um dos mecânicos correndo em direção ao seu caça, que então abriu a tampa dianteira do armamento e golpeou a trava dos canhões M39 de 20 mm do F-5, liberando as armas. Dias não entendeu a ação do mecânico e começou a discutir com ele em meio ao rugido ensurdecedor das turbinas, mas o mecânico apenas sinalizava para que ele ligasse seu rádio. Ainda sem entender, Dias conectou o rádio e naquele momento escutou o esbaforido capitão José Orlando Joca Belon, controlador de voo da base, gritando pela frequência para tentar se comunicar com os pilotos. Sem entender o que era falado, Dias aguardou uma pausa e disse: "Prossiga." Foi quando ele escutou pela fonia: "Rojão de fogo, repito, rojão de fogo." Rojão de fogo era o código da FAB para um alerta real, uma missão de interceptação verdadeira, e por isso o mecânico havia destravado as armas do seu caça.
Tentando processar a informação, Dias reagiu acionando a alavanca de potência dos motores e, dada a urgência, terminou de amarrar-se ao assento enquanto taxiava pela pista. Dias e Coelho posicionaram seus F-5s na cabeceira de Santa Cruz e deram potência máxima aos motores. Os caças rasgaram o comprimento da pista em pós-combustão e decolaram sob os olhares atentos de toda a equipe em solo, fazendo uma apertada curva ascendente à direita logo após deixar o chão. Numa indicação da gravidade do momento, a Torre de Santa Cruz passou o controle dos caças diretamente para o TOR, codinome do Comando de Defesa Aérea em Brasília, sem passar pelo controle do Rio de Janeiro. Os dois caças completaram sua curva ascendente nivelando acima do Rio de Janeiro, e após receber as coordenadas do alvo, romperam a barreira do som acima da cidade, provocando um poderoso estampido sônico que quebrou diversas vidraças e assustou os moradores. Ao aproximar-se do vetor do alvo, Dias e Coelho viram à esquerda no horizonte duas trilhas de condensação numa apertada curva ascendente, claramente deixando a área. Esses eram o Victor e o Nimrod, que agora retornavam à ascensão. Ainda sem contato claro com o alvo, os caças fizeram seu cheque de armamentos, disparando algumas rajadas de teste, e prosseguiram na proa dada pelo Sindacta. O radar operante naquele momento não conseguia precisar a altitude do voo, e os dois pilotos brasileiros vasculharam visualmente o horizonte, numa frenética tentativa de localizar o intruso. O controlador do TOR continuava a passar-lhes a distância até o alvo, que diminuía a cada chamada, até que Brasília acusou que os 3 aviões estavam na mesma posição. Foi quando Dias instintivamente colocou seu caça no dorso e olhou pelo canopi, vendo logo abaixo de si a assombrosa figura triangular do bombardeiro nuclear britânico. Eufórico, o capitão gritou pelo rádio: "Tally-ho! É um Vulcan, Judite! Espada 2, cobertura!" Fazendo o retorno, Coelho se posicionou na traseira do Vulcan, enquanto Dias se posicionava na asa esquerda. Na cabine do bombardeiro, McDougall agora tentava ignorar a presença dos interceptadores brasileiros, extremamente preocupado com seu combustível, já dentro da reserva, e com o último míssil Shrike, que imprevisivelmente poderia acionar-se ao detectar as emissões de radar do galeão. O capitão Dias tentou repetidamente contatar o piloto inglês, que apenas o olhava com o canto dos olhos. Determinado a não ser ignorado, Dias então deu uma demonstração de força contra o bombardeiro, passando com o F-5 da esquerda para a direita bem diante da cabine do Vulcan. Ao chegar à direita, ele rapidamente puxou um apertado tunô voltando por cima da cabine, fazendo McDougall encolher-se de susto lá dentro. O piloto inglês respondeu de imediato ao rádio. Na comunicação que se seguiu, Brasília orientou o Vulcan a pousar em Santa Cruz, mas McDougall foi categórico em insistir que não tinha combustível para isso, e nem mesmo poderia realizar o circuito da cidade para o pouso no galeão. Já acima da Guanabara, o controle perguntou a McDougall se simplesmente estava enxergando a pista, e o piloto inglês confirmou. O controle aéreo então ordenou que todas as aeronaves civis se afastassem do espaço aéreo ao redor do aeroporto internacional, liberando a pista para o Vulcan se aproximar. McDougall fez um mergulho íngreme alinhando-se com a pista 33 e a 80 metros do chão, a 1 km da cabeceira, aplicou potência máxima para ganhar novamente o controle da aeronave, tocando o chão enquanto os dois F-5s passavam em alta velocidade por cima da pista. O piloto inglês deixou o bombardeiro deslizar lentamente até parar, e os dois interceptadores continuaram a circular o galeão até que o Vulcan finalmente estacionasse. Ao desligar os motores, a tripulação notou que havia somente 910 kg de combustível a bordo, quantidade que não seria suficiente nem mesmo para circular o aeroporto caso isso fosse necessário. Após verem o Vulcan estacionado, Dias e Coelho retornaram a Santa Cruz com as pernas trêmulas pela intensa descarga de adrenalina pela qual passaram. Tudo aconteceu muito rápido e, após descerem dos aviões, escreveram seus relatórios cercados por colegas ansiosos por ouvir o que tinham a dizer. Em Brasília, quase imediatamente havia começado a troca diplomática através da Embaixada Britânica para garantir a imediata liberação do Vulcan, pedido ao qual o governo havia inicialmente concordado. Porém, sob pesados protestos do embaixador argentino, o governo brasileiro retraiu sua resposta no dia seguinte, decidindo manter o bombardeiro internado enquanto durasse o conflito nas ilhas.
Margaret Thatcher ficou furiosa com a decisão brasileira, ameaçando com sérias consequências a decisão do país em não liberar a aeronave. Mas mesmo essas ameaças não mudaram a situação, e Londres então pediu a intervenção da diplomacia americana em seu favor. Enquanto isso, a tripulação era mantida em isolamento no galeão, somente realizando refeições em companhia dos aviadores da FAB. Foi somente uma semana depois, no dia 9 de junho, que uma decisão foi acertada. Os ingleses haviam oferecido um vantajoso conjunto de peças para os helicópteros Westland Lynx da Marinha do Brasil, como também as autoridades brasileiras queriam o Vulcan fora do aeroporto para a chegada do Papa João Paulo II ao galeão no dia 11. Naquele último dia, os tripulantes britânicos foram levados pelo coronel Carlos Aureliano Mota de Souza para conhecer a noite carioca, e na manhã seguinte se aprontaram, abasteceram um avião e partiram para a Ascensão. Lá, receberam uma nova sonda de reabastecimento aéreo e rumaram de volta para a Inglaterra no dia 13, apenas 24 horas antes do fim do conflito nas Falklands, que aconteceu no dia 14 de junho com a rendição do contingente argentino remanescente no arquipélago. Contudo, um mistério ainda permanece. O último míssil Shrike foi retirado do Vulcan e silenciosamente acabou ficando no Brasil, desaparecendo do radar como um precioso butim da última guerra no Atlântico Sul. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. A sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser adquirir os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles segue bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.